A chuva da noite anterior ainda brilhava em poças rasas quando Lúcia Helena empurrou o portão enferrujado do prédio antigo onde morava. Eram 5:30 da manhã e o céu de Belo Horizonte tinha aquela cor indecisa entre azul e cinza, como se o dia também estivesse cansado. Ela ajeitou a alça da bolsa surrada no ombro, conferiu se o uniforme azul claro estava minimamente passado e desceu a rua devagar, sentindo o joelho direito reclamar a cada passo. Tinha 61 anos, mas o corpo parecia mais velho em certas manhãs. As mãos, marcadas por anos de faxina, traziam pequenos cortes e manchas que nenhum creme barato disfarçava. O cabelo grisalho, preso num coque simples, era sempre escondido sob a touca branca assim que chegava ao trabalho. A cidade acordava aos poucos, cheiro de pão saindo da padaria da esquina, ônibus passando cheio, gente com pressa. Lúcia ia no seu ritmo, segurando firme a marmita metálica que levava todos os dias. Pegou o ônibus lotado, prendeu a bolsa junto ao peito e seguiu em silêncio, ouvindo as conversas em volta. Gente reclamando de chefe, de boleto, de trânsito. Ela olhava pela janela, tentando não pensar muito. Quando o ônibus curvou na avenida principal e os prédios de vidro começaram a aparecer, sentiu aquela mistura de encanto e distância que sentia todas as manhãs. Gostava de olhar os reflexos do sol nas fachadas espelhadas, mas sabia que não pertencia àquele mundo de elevadores cheirosos e café em cápsula. O prédio em que trabalhava era um desses. Alto, moderno, cheio de plantas no saguão e cheiro permanente de perfume caro misturado com ar-condicionado. No crachá, preso com um clipe no uniforme, lia-se Lúcia Helena, Serviços Gerais. Ela sempre o ajeitava com cuidado, como se fosse um lembrete de que, de algum jeito, fazia parte daquilo tudo. "Bom dia, dona Lúcia", cumprimentou o porteiro, um rapaz que poderia ser seu neto. "Bom dia, meu filho", respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. Entrou pelo acesso de funcionários, subiu no elevador de serviço e sentiu o estômago revirar levemente, como acontecia todos os dias. Nunca se acostumara completamente com aquela sensação de subir muitos andares em poucos segundos. O andar 23 era o andar bonito, como ela costumava pensar. Ali ficava o escritório mais luxuoso do prédio. Piso de madeira clara, sala envidraçada com vista para a cidade, quadros discretos na parede, cheiro de café moído na hora. Era a sede de uma empresa de investimentos comandada por um homem sobre quem todos falavam, mas poucos realmente conheciam. Samuel Duarte. Milionário, negro, discreto. As 3 palavras circulavam pelos cochichos de corredores e elevadores, sempre carregadas de curiosidade. Alguns funcionários falavam dele com certo orgulho, como se trabalhar ali os aproximasse de alguma forma daquele mundo alto demais. Outros o temiam um pouco, dizendo que era sério, intenso, exigente. Lúcia, porém, só o tinha visto de longe, atravessando o saguão com um terno escuro impecável e um fone pequeno na orelha. Na primeira vez em que o viu, ficou parada alguns segundos a mais com o pano de chão na mão, acompanhando a figura alta, de pele retinta. Caminhar com passos tranquilos entre as pessoas apressadas. Não era só a riqueza que chamava atenção. Havia algo no jeito dele olhar ao redor, atento, como se realmente enxergasse cada pessoa que cruzava o seu caminho. Mas ainda assim, Lúcia abaixou os olhos quando ele passou. A ideia de ser notada por alguém como ele parecia exagerada. Naquele dia, a rotina começou como sempre. Ela acendeu as luzes do andar, abriu as persianas, organizou as cadeiras da pequena copa, trocou os sacos de lixo das lixeiras individuais, passou o pano úmido nas mesas vazias. Gostava daquele silêncio da primeira hora da manhã, quando ainda não havia telefone tocando, nem salto apressado nos corredores, nem riso nervoso vindo da sala de reuniões. Naquele intervalo, o andar parecia pertencer um pouco a ela. Ao arrumar as canecas do café em cima do balcão,
Ela parou um instante, sentindo o aroma do pó fresco já preparado na máquina. Engraçado, preparo o café de um escritório que nunca sente o cheiro da minha casa. Pensou, com um sorriso pequeno, meio triste. Ela não sabia colocar em palavras, mas entendia que suas mãos eram boas para preparar o cenário em que a vida dos outros acontecia. Passava pano, lavava copo, jogava fora restos de reuniões importantes. Era como se enxergasse os rastros de cada decisão sem participar de nenhuma. Por um segundo, a mente voou para outro tempo, para a cozinha apertada de quando ainda era casada, para o grito grosso do ex-marido reclamando do feijão aguado, para as noites em que chorava baixinho para não acordar os filhos. Sacudiu a cabeça como quem espanta mosquito, respirou fundo e voltou ao presente. Aquele capítulo tinha ficado para trás, ela repetia para si mesma. Os filhos agora tinham sua própria vida. O ex-marido sumira de vez. E o que lhe restava era aprender a se virar com o salário e com o silêncio do pequeno apartamento. Enquanto passava o pano na mesa grande da sala de reuniões, o narrador dentro dela, aquele que ela não sabia que tinha, pensou algo que quase escapou em voz alta. 61 anos, e ainda me sinto como alguém que ficou no fundinho da fila quando Deus foi distribuindo o brilho para os outros. Ela suspirou fundo. Antes que os primeiros funcionários chegassem, encostou-se um pouco na janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Prédios, ruas, ônibus, pessoas miúdas que pareciam pontos em movimento. Um pensamento tímido surgiu. Será que ainda dá tempo de alguma coisa bonita acontecer comigo? Ela quase riu da própria pergunta. Aos 61, com dor no joelho e conta atrasada de luz, quem é que pensaria nela? O mundo ali em cima girava em outro ritmo. O dela seguia no andar de serviço. Às 8 em ponto, o andar se encheu de vozes. Lúcia passou a circular quase invisível entre as pessoas, limpando uma xícara aqui, recolhendo um papel amassado ali, empurrando discretamente o carrinho de limpeza pelos corredores. "Ô, Dona Lúcia, cuidado com a cafeteira, quase esbarrou aqui", reclamou uma moça jovem, sem nem olhar para ela. "Desculpa, filha, foi sem querer", murmurou, abrindo espaço com o carrinho. Ela estava acostumada. Não chamava ninguém de doutor, tanto por timidez quanto por costume. Criada em bairro simples, acostumada a conversar na calçada, o tratamento exagerado sempre lhe pareceu uma máscara estranha. Preferia o meu filho, minha filha, mesmo quando a outra pessoa fingia não ouvir. O dia seguiu em um corre-corre que não tinha nada de glamuroso para quem via de perto. Xícaras que precisavam ser lavadas correndo entre uma reunião e outra. Banheiro que tinha que estar impecável porque um cliente importante chegaria dali a pouco. Sacos de lixo que não podiam aparecer no caminho. Lúcia fazia tudo no seu ritmo firme, com aquela dignidade silenciosa de quem sabe trabalhar. Em um intervalo, já perto das 10, ela se permitiu sentar na copa vazia por 2 minutos, só para beber um café que havia sobrado na garrafa térmica. Enquanto esquentava as mãos na caneca branca, olhou pela janela pequena e respirou fundo. E foi aí que o narrador, este que vos fala, aproveita para se aproximar um pouco de você que está escutando essa história agora. Antes de continuar, faz uma coisa. Deixa um like aqui e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas e continuar trazendo essas narrativas que aquecem o coração. Pronto, agora volta aqui para Lúcia. Naquele mesmo horário, a porta do elevador exclusivo do andar 23 se abriu com um som discreto. Samuel Duarte saiu, passando o cartão magnético para liberar o acesso ao corredor. Terno cinza escuro caindo perfeito sobre os ombros largos. Gravata azul marinho, sapatos engraxados com um brilho discreto. O cabelo raspado, com alguns fios brancos nas laterais, reforçava a expressão madura do rosto. Os olhos, negros e atentos,
carregavam uma serenidade que contrastava com a correria ao redor. Ele cumprimentou rapidamente a recepcionista. Entrou em sua sala e deixou o celular sobre a mesa. Não era um homem de grandes discursos dentro do escritório. Seus sócios e funcionários já tinham aprendido que a voz calma não significava fraqueza, e os silêncios pensativos muitas vezes valiam mais que meia hora de reunião. Samuel vinha de longe, filho de costureira e pedreiro. Nascido em bairro periférico, crescera ouvindo que gente como eles não tinha espaço em certos lugares da cidade. Talvez por isso, cada vez que passava pelo saguão polido de mármore daquele prédio, sentia um misto de gratidão e estranheza. Era como se, mesmo depois de tantos anos, ainda estivesse testando se aquele lugar realmente o aceitava ali. Naquela manhã específica, no entanto, algo simples chamou sua atenção. Ao caminhar em direção à copa, na pausa entre um relatório e outro, ouviu uma voz baixa cantarolando uma música antiga. Parou na porta sem ser visto e observou por alguns segundos. Lúcia lavava xícaras, com as mãos ágeis, apesar das veias protuberantes. O rádio pequeno que ela mesma havia trazido de casa tocava uma moda de antigamente, dessas que falam de amor e saudade. Ela cantava baixinho, sem perceber que alguém escutava. Havia algo naquela cena, na maneira como ela apoiava a caneca no escorredor com cuidado, como se cada objeto tivesse valor, na forma como o olhar dela se perdia pela janela, enquanto o refrão falava de sonhos adiados, que prendeu Samuel por um instante. Não era pena. Ele não era homem de pena. Era reconhecimento. Uma lembrança súbita da própria mãe, que passara a vida costurando vestidos que nunca vestiu. Aquele tipo de mulher que o mundo chamava de simples. Como se isso bastasse para definir tudo. Bom dia, disse ele afinal, entrando na copa. Lúcia sobressaltou-se, quase derrubando uma colher. Oh, meu Deus! Bom dia, doutor. Senhor. Desculpa, eu já tô terminando aqui, não vou atrapalhar não. Samuel sorriu de leve. A senhora não tá atrapalhando, dona Lúcia. Lúcia Helena, respondeu, secando as mãos no pano e tentando ajeitar a touca branca. Dona Lúcia, repetiu ele, como quem grava o nome. O café já tá pronto? Tá sim, senhor. Eu acabei de passar mais uma garrafa. Se quiser, eu sirvo lá na sala. Não precisa se preocupar, eu mesmo pego, ele disse, caminhando até a garrafa térmica. Ela fez menção de sair, mas ele acrescentou, sem olhar de maneira invasiva, apenas com naturalidade. A senhora é quem deixa esse andar com cara de lugar onde a gente consegue respirar, sabia? Lúcia piscou, sem entender. Como assim? Eu chego aqui cedinho de vez em quando, disse ele, colocando o café na própria caneca. E já encontrei tudo arrumado, cheiro de limpeza, café pronto, planta regada. Essas coisas não acontecem sozinhas. Ela sentiu o rosto esquentar. Ah, é meu serviço, né, senhor? O que a gente tem que fazer, a gente faz. Samuel apenas assentiu, com um meio sorriso. Nem todo mundo faz com cuidado. Obrigado. E saiu, deixando no ar um elogio simples que ficou rodando na cabeça dela pelo resto da manhã, como uma frase que ela não sabia bem onde colocar. Ninguém costumava agradecer a Lúcia daquele jeito. No máximo, um valeu, jogado de longe, quando lembravam. E, com o tempo, ela havia se convencido de que era assim mesmo. Pessoas como ela serviam, pessoas como eles eram servidas. A roda do mundo girava desse jeito, e pronto. Mas, naquele dia, a frase de Samuel ficou encostada num canto do coração, como uma flor que alguém põe num copo d'água velho, sem saber se é bonito o bastante para um vaso de verdade. O dia avançou, e junto com ele vieram as pequenas feridas de sempre. Uma gerente revirando os olhos porque o banheiro masculino ainda estava sendo limpo.
Um rapaz fazendo piadas sobre gente velha que devia estar aposentada. Duas mulheres na copa reclamando que a comida esquentada no micro-ondas deixava cheiro de casa pobre no ambiente. Lúcia fingia não ouvir, mas cada palavra encontrava um lugarzinho para se alojar dentro dela, como se fossem pedrinhas colocadas aos poucos nos bolsos de um casaco já pesado. No meio da tarde, enquanto recolhia copos descartáveis de uma sala de reunião, ouviu uma das analistas comentar: "Ah, eu não sou especial não. Qualquer um faria o que eu fiz", dizia a moça, com um sorrisinho, sendo elogiada pela chefe. Lúcia parou na porta, com um saco de lixo na mão. "Eu não sou especial." A frase ecoou por algum motivo. Talvez porque, ao contrário daquela moça, ninguém estivesse dizendo o contrário para ela. "Eu também não sou especial", pensou enquanto amarrava o saco de lixo. "Sou só mais uma que limpa o que os outros deixam cair." A reunião acabou. A sala se esvaziou. A tarde foi caindo. Lá fora, o céu ganhou tons alaranjados. No prédio em frente, ela via sombras de outras pessoas se movendo por trás das janelas, como uma coreografia distante. Por volta das 6, quando já deveria estar descendo, o supervisor apareceu. "Dona Lúcia, hoje tem um evento aqui no andar. O pessoal do Sr. Samuel vai receber uns clientes importantes. A senhora pode ficar um pouco além do horário para dar uma geral depois?" Ela pensou nas pernas doendo no ônibus mais cheio naquele horário, na novela que gostava de acompanhar. Mas pensou também na conta de luz e no gás. "Posso sim, moço. Fico até precisar. A gente compensa depois nas horas, tá?" disse ele, já olhando para o celular. Compensa depois. Ela sabia que às vezes compensavam, às vezes esqueciam, mas não discutia. Se havia uma coisa que aprendera na vida, era engolir pequenas injustiças para não transformar tudo em tempestade. As grandes já tinham sido pesadas demais. À noite, o andar ganhou outra cara. As luzes foram baixadas, algumas luminárias de chão acesas, as mesas receberam arranjos simples. O barulho mudou de tom, menos teclado, mais riso controlado, copos tilintando. Poses educadas discutindo números e projetos. Lúcia circulava discretamente pelos campos, recolhendo guardanapos usados, ajeitando cadeiras, trazendo água para quem pedia. Algumas pessoas haviam, outras não. Samuel, por sua vez, tentava dividir a atenção entre apresentações e pensamentos. Eram desses eventos em que todo mundo parece estar interessado nas mesmas coisas, mas poucos realmente se escutam. Em alguns momentos, a mente dele voltava, sem que quisesse, para a imagem daquela mulher mais cedo, lavando xícaras e cantando baixinho. Em um intervalo, saiu um pouco da sala principal e foi até a copa pegar água. Encontrou Lúcia ali, ajeitando as bandejas. "A senhora ainda está aqui, dona Lúcia?" perguntou, olhando o relógio. "Tô sim, senhor. Pediram para eu ficar até terminar o evento, para deixar tudo em ordem depois. Daqui a pouco eu começo a limpar lá a sala grande. Isso vai longe ainda", murmurou ele, pensando alto. "Fica pesado para a senhora esse horário, não?" Ela deu de ombros, com um sorriso sem graça. "A gente acostuma, né? É só não escutar muito o corpo reclamando." Ele a observou por um instante, não como se olhasse uma funcionária, mas como quem tenta ler um livro que nunca teve tempo de abrir. "A senhora mora longe?" "Mais ou menos. Uns 2 ônibus. Quando eu pego depois das 9, complica um pouquinho, mas eu chego lá." Ele assentiu devagar, como se guardasse a informação. "A senhora comeu alguma coisa?" "Ah, eu trouxe uma marmitinha de casa. Daqui a pouco eu esquento ali e como rapidinho." Samuel pensou em oferecer um prato do buffet que havia contratado para o evento, mas sabia o quanto certas ofertas, se feitas do jeito errado, podiam soar como caridade ou humilhação. Ele crescera vendo sua mãe recusar com orgulho
coisas que vinham embaladas em pena disfarçada de gentileza. Tem sobremesa sobrando ali, disse, apontando discretamente para a mesa. Se quiser pegar depois, ninguém vai brigar. Lúcia riu baixinho. Imagina, senhor. Isso aí é coisa chique, pra gente importante. A senhora não é gente? A pergunta saiu leve, quase em tom de brincadeira, mas carregava uma verdade profunda. Ela abaixou os olhos, fingindo arrumar as colheres. Ah, eu sou só a moça da limpeza. Essas coisas não são pra mim, não. Ele quis dizer alguma coisa, mas alguém o chamou do corredor. Samuel deu um passo atrás, ainda a olhando. Vou voltar lá, mas se sobrar sobremesa, e eu sei que vai sobrar, e a senhora quiser levar para casa, ninguém precisa saber que o dono do andar autorizou, tá bem? Dessa vez, o sorriso dela veio um pouco mais aberto. Tá bom, senhor, obrigada. Ele saiu e por alguns segundos a copa pareceu mais iluminada. Quase 2 horas depois, o evento finalmente começou a se desfazer. Cadeiras foram empurradas, homens afrouxaram gravatas, mulheres tiraram sapatos de salto, escondidas debaixo da mesa por alguns instantes. Garçons recolhiam taças. A equipe técnica desmontava o equipamento de som. Lúcia esperou o ambiente esvaziar, apoiada discretamente no carrinho, massacrando mentalmente a vontade de sentar. Quando as últimas pessoas saíram, começou a rotina de guerra. Recolher pratos, jogar fora restos de comida, limpar mancha de vinho no carpete, organizar a mesa mais uma vez. Enquanto trabalhava, ouviu risadinhas vindas da porta. Olha lá, até a velha da limpeza fazendo hora extra hoje, comentou um rapaz, jovem demais para ter tanta maldade no tom. Ah, mas ela gosta, né? Deve se sentir importante, respondeu outra voz feminina, irônica. Importante como? Ela é decoração de fundo, no máximo. As 3 risadas ecoaram pelo corredor vazio. Lúcia fingiu que não escutou, mantendo o corpo curvado sobre a mesa. Mas por dentro, alguma coisa estalou. Não era surpresa, não era novidade, era só cansaço. Um cansaço de anos ouvindo variações da mesma mensagem. Você é útil, mas não é importante. Necessária, mas não é especial. Terminou de recolher tudo. Empurrou o carrinho até a copa e encostou à porta. O silêncio a abraçou como um cobertor pesado. Lúcia apoiou as 2 mãos na bancada, fechou os olhos por alguns instantes e deixou o corpo ceder levemente. Eu não sou especial, murmurou, finalmente em voz audível, como se confessasse algo a um juiz invisível. Nunca fui. Eu sirvo pros outros, limpo pros outros, seguro a onda pros outros. Mas eu sou só eu. Sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas por reflexo. Chorou tantas vezes sozinha naquela vida que, em algum ponto, o corpo aprendera a cortar o choro pela metade, como quem economiza luz. Aos 61 anos, continuou, num sussurro quase debochado de si mesma. Tem mais o que pra mim? Ninguém olha pra mim e pensa, ela é especial. Nem meus filhos, nem ninguém. Ela não sabia que do lado de fora, alguém tinha parado ao ouvir o som abafado da própria voz. Samuel voltava ao andar depois de uma ligação no térreo, decidido a pegar alguns documentos antes de ir embora. Ao se aproximar da copa, ouviu a frase dita com uma dor tão antiga que parecia não caber naquelas palavras simples. Parou na porta entreaberta, vendo Lúcia de costas, curvada ligeiramente sobre a bancada, as mãos trêmulas, o coque já um pouco solto, deixando alguns fios brancos caírem na nuca. Havia naquela imagem uma solidão que ele reconhecia de forma quase física. Por um breve instante, sua mente voltou à cozinha da infância, a mãe lavando panelas no fim da noite, falando sozinha com Deus sobre contas atrasadas e filhos que precisavam de sapato. Lembrou da maneira como ela também evitava chorar,
como se o mundo estivesse sempre olhando para outra direção. Samuel respirou fundo. Sabia que, se entrasse ali fingindo não ter ouvido nada, o peso daquele momento ficaria com ele. E sabia também que, às vezes, uma vida inteira se desloca alguns milímetros quando alguém decide dizer uma frase diferente daquelas que a pessoa está acostumada a escutar. Levantou a mão, tocou levemente a madeira da porta e deixou que o som o denunciasse. Lúcia se assustou, enxugando o canto dos olhos com o dorso da mão antes de se virar. Quando viu quem era parado ali, com o terno afrouxado e o olhar suave, sentiu o coração acelerar por um motivo que não tinha nada a ver com medo de perder o emprego. "Seu Samuel", balbuciou, tentando recompor o uniforme com um gesto automático. "Desculpa, eu não sabia que o senhor ainda estava aqui. Eu já tô acabando, tá? Já já eu vou embora, não vou atrapalhar." Ele deu um passo para dentro da copa, sem pressa, como quem entra num templo. "Dona Lúcia", começou, com a voz baixa, mas firme. "Eu ouvi parte do que a senhora disse agora há pouco." Ela congelou. O sangue pareceu sumir do rosto por alguns segundos. A vergonha veio como uma onda quente, subindo do estômago até o pescoço. Se tivesse escolha, teria preferido que o chão se abrisse. Mas naquele exato segundo, antes que ele completasse a próxima frase, antes que pudesse dizer o que tinha vindo ali para dizer, o telefone interno preso à parede tocou estridente, cortando o silêncio da copa como uma lâmina. Lúcia levou um susto. Samuel fechou os olhos por um momento, respirando fundo, dividido entre atender ou ignorar. O toque insistente continuou, ecoando entre eles dois. E foi exatamente ali, com a mão dele pairando a poucos centímetros do aparelho e os olhos dela ainda marejados, que a noite suspendeu o fôlego, como se o próprio destino estivesse esperando para ver qual seria a próxima palavra. O telefone tocava insistente, cortando o ar pesado da copa. Samuel olhou para o aparelho na parede como quem encara o intruso. Por um segundo, Lúcia teve certeza de que ele ia atender e sair dali, levando com ele a frase engolida pela metade. Já estava acostumada. Sempre que algo parecia que ia se voltar para ela, o mundo arrumava um jeito de desviar. Mas em vez disso, ele deu um passo à frente, esticou a mão e simplesmente tirou o fio do gancho com calma, silenciando o toque. O telefone morreu num soluço. "Quem precisar de mim, espera 2 minutos", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Lúcia arregalou os olhos, assustada. "Seu Samuel, não precisa fazer isso por minha causa não. Deve ser coisa importante. Eu que tô falando bobagem aqui." Apressou-se, envergonhada, ajeitando o pano de prato entre os dedos. Ele balançou a cabeça devagar. "Dona Lúcia, tem coisa que é mais urgente do que ligação de escritório." E apontou com um olhar para o peito dela. Quando um coração diz, "eu não sou especial", isso é assunto sério. Ela tentou rir, mas saiu um som estranho, meio engasgado. "Credo, senhor. Não foi nada demais, não. Eu só falei, eu falo muito sozinha, o senhor me desculpa." Coisa de mulher velha, cansada. Samuel se encostou na bancada, guardando uma distância respeitosa, sem invadir o espaço dela. A voz dele veio baixa, tranquila, mas com uma firmeza que não deixava brechas. "A senhora disse que não é especial, que nunca foi, e falou isso como quem está acostumada a acreditar nisso há muito tempo." Ela apertou o pano com mais força. "Ah, seu Samuel, olha para mim. 61 anos na cara, joelho doendo, mão toda marcada de produto. Eu limpo o que os outros deixam cair. Troco o lixo, lavo o banheiro. A parte bonita do mundo é pros outros. Eu só passo o pano depois." Ele ouviu cada palavra como quem escuta um diagnóstico, não uma reclamação qualquer. "Quem foi que ensinou isso para a senhora?" perguntou, sem dureza, mas sem suavizar. Lúcia encolheu um pouco os ombros. "Ah, a vida, né?
Gente, marido que já foi, patrão antigo, muita coisa. Suspirou. Não tem nada de errado, não. Tem gente que nasce para ser vista. Tem gente que nasce para ficar no canto. Eu sou do canto. Eu aprendi a ficar quieta. Eu sei o meu lugar. Samuel baixou o olhar por um instante, como se lembrasse de alguém. Minha mãe dizia isso, contou, devagar. Eu sei o meu lugar, meu filho. Gente como a gente nasceu para ficar nos bastidores. Ela falava isso enquanto costurava o vestido de festa das outras, com a mão cheia de calo e a coluna doendo. Lúcia levantou os olhos, surpresa. Sua mãe costurava? Costurava. Em casa e confecção, onde aparecesse trabalho. Nunca entrou num salão de festa com um vestido feito para ela. Mas foi a mulher mais especial que eu já conheci. Ele respirou fundo. O problema é que ninguém dizia isso para ela, nem ela mesma. Silêncio. A copa parecia menor, como se o mundo tivesse encolhido até caber ali dentro. Um homem de terno afrouxado, uma mulher de uniforme azul, um rádio velho desligado. Dona Lúcia, ele recomeçou olhando diretamente para ela, mas com delicadeza. A senhora pode ter ouvido muita coisa nessa vida. Muita palavra que cortou, que encolheu. Mas tem uma coisa que eu não vou deixar a senhora repetir perto de mim assim, sem contestar. Ela engoliu em seco. O quê? Que não é especial. A frase ficou suspensa no ar. Simples, sem enfeite. Lúcia quis responder com uma piada, virar o assunto, falar de café. Mas a voz não saiu. O coração batia tão alto que parecia ecoar na copa. Samuel passou a mão no próprio queixo, escolhendo devagar as palavras. Quando falou de novo, não foi como chefe, nem como milionário, nem como dono do andar. Foi como homem que também já se sentiu pequeno demais, num mundo grande demais. A verdade, Dona Lúcia, é que ele fez uma pausa, como quem pisa num terreno delicado. Muita coisa aqui nesse escritório só funciona porque a senhora existe. Porque a senhora chega cedo, porque deixa tudo em ordem, porque conhece o nome de gente que esquece o seu. Eu passo o dia inteiro negociando com gente que se acha muito importante. Mas quando eu tô cansado, quando a cabeça pesa, quando o clima aqui tá estranho, é a senhora que dá jeito nesse lugar. Ela franziu a testa. Eu? A senhora? Ele apontou ao redor. Esse andar é cheio de gente com currículo bonito. MBA. Palavra em inglês. Mas é a senhora que traz. Procurou a palavra. Casa. A senhora traz aconchego. A senhora faz esse lugar ficar menos duro. Lúcia sentiu os olhos encherem de novo. Eu só limpo, senhor. Não. Dessa vez, a negativa veio suave, mas firme. A senhora cuida. É diferente. Tem gente que limpa por obrigação. A senhora limpa como quem diz, isso aqui merece respeito. Eu vejo. Ela deu uma risada curta, nervosa. O senhor tá exagerando para me animar, né? Samuel ficou em silêncio por um segundo, como quem toma uma decisão. E então, sem aumentar o tom de voz, mas colocando todo o peso do que sentia, falou. Eu não exagero com coisa séria, Dona Lúcia. Ajeitou a gravata, respirou fundo e completou devagar, palavra por palavra. A senhora pode não acreditar em nada disso agora, mas para mim, você é meu aconchego. A frase entrou nela como água morna num corpo cansado. Por um instante, Lúcia achou que tinha escutado errado. O quê? Sussurrou, quase sem voz. Samuel sustentou o olhar. Eu passo o dia inteiro resolvendo problema grande, falando de número grande, ouvindo gente grande se achando maior ainda. Mas quando eu cruzo com a senhora aqui, quando eu escuto sua voz cantarolando baixinho, quando eu vejo a calma com que a senhora ajeita esse lugar, é como se alguém colocasse um cobertor nos meus ombros por 2 minutos. É nesse pedacinho do corredor, nessa copa simples, que eu respiro. Dê um meio sorriso tímido. Você é meu aconchego. Ela ficou imóvel. 61 anos. Uma vida inteira de palavras duras, críticas, silêncios.
E de repente ali, no fim de um dia longo, um homem como aquele dizia que ela era aconchego. Não bonita, não jovem, não de tirar o fôlego. Aconchego. Algo dentro dela tremeu. Seu Samuel, tentou dizer alguma coisa, mas o nó na garganta não deixou. Ela acabou soltando uma frase torta, do jeito que deu. Ninguém nunca falou assim comigo. Ele pareceu ficar um pouco emocionado também, mas disfarçou com um pigarro. Então talvez estivesse na hora de alguém começar, respondeu, simples. Ela baixou os olhos, um sorriso tímido escapando. Eu sou só uma senhora que limpa corredor, senhor. A senhora é a mulher que me lembra por que esse lugar não pode virar só uma máquina de fazer dinheiro, devolveu ele com sinceridade. Eu não cheguei aqui sozinho, dona Lúcia. Fui mão de muita gente como a senhora que abriu porta, que segurou o elevador, que limpou mesa. O mínimo que eu posso fazer é enxergar. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar morno da noite. Lá fora a cidade brilhava em milhões de janelas. Lúcia respirou fundo, sentindo as pernas tremerem menos. Eu agradeço, viu, seu Samuel? De verdade. A voz saiu fina. Mas é melhor eu terminar aqui, senão eu acabo chorando de vez, e amanhã o povo diz que viu a velha da limpeza chorando na copa. Ele franziu o senho. O povo fala qualquer coisa de qualquer um, rebateu. Mas a gente não pode viver só com medo da boca dos outros. Ela deu de ombros, acostumada. É o que sobrou para mim, senhor. Evitar confusão. Samuel percebeu que aquela conversa poderia ir mais fundo, mas também viu o cansaço no rosto dela. Sabia o valor de respeitar o limite do outro. Tudo bem, endireitou-se. Mas faz um trato comigo? Que trato? Da próxima vez que a senhora pensar eu não sou especial, lembra dessa noite. E lembra que tem pelo menos uma pessoa nesse prédio que discorda, com veemência. O jeito formal da palavra veemência arrancou dela uma risadinha involuntária. Tá bom, murmurou, secando de leve os olhos. Eu vou tentar. Ele recolocou o fio do telefone no lugar, como quem devolve o mundo ao seu barulho normal. Agora eu vou descer, senão meu motorista me abandona aqui, brincou, tentando aliviar o clima. A senhora consegue ir embora bem? Consigo, sim, senhor. Já tô acostumada com ônibus vazio de noite, e num impulso acrescentou. Obrigada por ter escutado. Samuel assentiu, sério, mas com um brilho diferente nos olhos. Eu que agradeço por ter me deixado ficar. Saiu da copa, deixando para trás o cheiro de café frio e a lembrança de uma frase que ficaria ecoando na cabeça dela muito tempo depois que as luzes daquele andar se apagassem. No ônibus, meia hora depois, Lúcia sentou perto da janela, abraçada à bolsa, como sempre. A diferença é que, naquela noite, ela quase não olhou a rua. Ficou olhando o próprio reflexo tremido no vidro. Você é meu aconchego. As palavras voltavam como refrão de música. Ela tentou racionalizar. Ele falou isso no sentido de, sei lá, pessoa boa, pessoa de paz. Não é nada demais. Homem rico fala bonito mesmo. Mas por mais que tentasse diminuir, o peito não obedecia. Estava quente de um jeito que ela não sentia havia anos. Lembrou do ex-marido, dos gritos, dos humores imprevisíveis. Lembrou de como, na época, ela achava normal ser chamada de burra, de lerda, de peso morto. E agora, um homem que poderia tratar qualquer um com indiferença, parava uma ligação para dizer que ela era aconchego. Ela levou a mão ao peito, como se quisesse checar se o coração estava mesmo ali. Será que eu mereço ouvir isso? Perguntou-se, envergonhada de si mesma. Quando desceu do ônibus e entrou na rua mais escura do bairro onde morava, sentiu o cheiro familiar de comida simples, som de televisão alta, cachorro latindo. Atravessou a calçada esburacada com cuidado, subiu as escadas do prédio antigo
e abriu a porta do seu apartamento. Tudo estava em silêncio. A sala pequena tinha o sofá gasto, a mesa com 2 cadeiras, uma plantinha resistente tentando sobreviver na janela. Na parede, a foto dos filhos mais novos num Natal distante. Eles raramente apareciam ali agora. Tinham suas próprias dificuldades, suas próprias famílias, suas próprias ausências. Lúcia largou a bolsa sobre a cadeira, tirou o sapato com um gemido de alívio e foi direto para a cozinha. Colocou a marmita já fria na geladeira, esquentou um restinho de café no fogão, sentou numa cadeira e ficou ali, tomando goles pequenos, sem vontade de ligar a TV. O silêncio daquela casa, que em tantos dias parecia um peso, naquela noite ganhou outro formato. Em vez de sentir só a falta, ela sentiu também espaço. Um espaço onde as palavras dele podiam ecoar sem disputa. Você é meu aconchego. Ela repetiu baixinho, experimentando cada sílaba como se tivesse medo de quebrar. Imagina, Lúcia, resmungou para si mesma, balançando a cabeça. Vai que é só jeito de falar. Não se ilude, não. Não é para você. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela, aquela que ainda lembrava de quando dançava forró jovem na festa da igreja, rindo de qualquer besteira, ousou responder lá dentro. E se, por um minuto, for sim para você? Foi dormindo entre essas 2 vozes que ela pegou no sono. A que tentava protegê-la de qualquer esperança e a que pela primeira vez em muito tempo queria acreditar que talvez ainda existisse beleza reservada para alguém da idade dela. No dia seguinte, o despertador tocou às 4h45, implacável. O corpo doía, mas, estranhamente, a alma parecia um pouco menos arrastada. No ônibus, ela pensou em como ia encarar Samuel de novo. Fala bom dia, só isso. Finge que nada aconteceu. Homem rico esquece rápido, dizia uma voz. Mas outra respondia, ele não parecia estar falando por falar. Quando chegou ao prédio, o porteiro sorriu. Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, meu filho. Subiu para o andar 23 com o coração acelerado, como se fosse adolescente indo encontrar alguém depois de um bilhete. O andar ainda estava vazio. Ela começou a rotina de sempre. Luzes, persianas, cafeteira, lixo. Estava encaixando as canecas na prateleira quando ouviu o elevador exclusivo apitar. O som agora parecia mais alto do que de costume. Samuel saiu, como sempre, de terno impecável. Mas dessa vez, antes de caminhar direto para a sala, desacelerou o passo ao vê-la. Bom dia, dona Lúcia. A forma como ele disse bom dia foi diferente. Não era só educação automática. Havia ali um reconhecimento, como quem encontra alguém que já conhece um pedaço da história. Ela ajeitou a touca, tentando parecer natural. Bom dia, seu Samuel. Ele se aproximou da copa, encostou a pasta sobre o balcão por um instante. Dormiu bem? Pergunta simples. Mas ninguém costumava se importar se ela dormia bem. Dormi, mentiu pela metade. De vez em quando acordei no meio da noite, mas isso é coisa da idade. Ele pareceu perceber que havia algo nas entrelinhas, mas não insistiu. A senhora gosta de pão de queijo, dona Lúcia? Perguntou inesperadamente. Ela riu. Quem é de Minas e não gosta, né, senhor? Mas por quê? Samuel ergueu uma sacola de papel que Lúcia não tinha notado. O aroma quente escapou por uma fresta. Parei numa padaria nova no caminho. Trouxe um pouco para o pessoal da diretoria. E um pouco para a senhora também. Estendeu a sacola menor. Antes que esfrie. Lúcia recuou um passo instintivamente. Não, seu Samuel, imagina. Não precisa, não. Gente vai ver isso e vai falar besteira. Vai dizer que eu tô, sei lá, querendo puxar saco do chefe. Se alguém falar alguma coisa, manda conversar comigo. Respondeu ele com serenidade. Eu tô oferecendo porque quero. A senhora chega mais cedo que todo mundo e muitas vezes é a última a ir embora. O mínimo é ter pão de queijo quente de vez em quando. Ela hesitou, olhando da sacola para o rosto dele. Ali, naqueles segundos, não era só um pão.
Era tudo que vinha junto. O gesto, o cuidado, a inversão de um lugar onde sempre foi ela que servia, nunca servida. Por fim, esticou as mãos, devagar. Tá bom, eu aceito. Obrigada, viu? De nada. Ele se afastou, indo em direção à própria sala. No caminho, acrescentou por cima do ombro. E por favor, dona Lúcia, não comece o dia pensando que não é especial, não. Eu ainda tô de olho. Ela puxou um suspiro. Metade riso, metade quase choro. Quando ele sumiu pelo corredor, Lúcia abriu a sacolinha. 3 pães de queijo redondinhos, dourados, soltando um cheiro que lembrava café da manhã de domingo em casa de mãe. Ela levou um deles à boca. Mordeu devagar, fechando os olhos por um segundo. Era só pão de queijo. Mas, ao mesmo tempo, não era só. Bom, antes de seguir, deixa eu falar com você que está ouvindo essa história. Se em algum momento da sua vida você também já se sentiu como a Lúcia, invisível, do canto, achando que passou da idade de viver algo bonito, aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa um like e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir que ainda é tempo. Isso ajuda demais essas narrativas a chegarem em mais corações. Pronto, vamos voltar para ela. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças quase imperceptíveis, mas que para Lúcia significavam mundos. Samuel passou a cumprimentá-la sempre pelo nome. Às vezes, ao sair da sala, parava um minutinho na copa e perguntava alguma coisa simples. Hoje a senhora já almoçou, dona Lúcia? Ou, seus filhos moram por aqui ainda? Ou ainda, a senhora sempre gostou de trabalhar com isso ou a vida que empurrou? Ela respondia com cuidado, sempre com um pé atrás, com medo de falar demais, de passar do lugar. Mas aos poucos, a conversa foi ficando menos engessada. Ele falava da mãe, do pai, do bairro onde cresceu. Ela falava do interior, da roça, do primeiro emprego como doméstica. E nesse vai e vem, algo inesperado foi nascendo. Uma espécie de amizade silenciosa entre duas pessoas que o mundo colocou em extremos opostos da mesma cidade. Nem todo mundo gostou. Certa manhã, Lúcia estava limpando a sala de reuniões quando ouviu, do corredor, vozes sussurradas. Você viu? O chefe agora está todo cheio de conversa com a da limpeza. Deve ser porque ele é bolzinho, né? Ironizou outra voz. Ou então está com dó porque ela é velhinha. Sei não. Tem gente que sobe tanto que esquece a distância das coisas. Daqui a pouco, ele está trazendo a família dela para a reunião também. Risos abafados. Lúcia travou a mão que segurava o pano. O rosto esquentou. Ela ficou ali, escondida atrás da porta semi-aberta, ouvindo sem querer. Tá vendo? Disse a voz dura dentro dela. É por isso que você não pode acreditar em nada. Vão sempre achar que você tá se aproveitando. Terminou o serviço correndo, evitando cruzar com muita gente naquele dia. Quando Samuel passou pela copa e perguntou se estava tudo bem, ela respondeu com um "Tô, senhor", rápido demais, sem olhar muito. Ele percebeu, mas não forçou. Mais tarde, porém, enquanto revisava um contrato em sua sala, ouviu, pela porta entreaberta, um comentário de um dos analistas com quem trabalhava havia anos. Sinceramente, doutor Samuel, às vezes eu acho que o senhor dá importância demais para esse pessoal de serviço. A gente já paga a empresa terceirizada. Não precisa ficar... Não terminou a frase. O olhar de Samuel se ergueu do papel como uma lâmina. Para esse pessoal de serviço? Repetiu, lento. O rapaz engoliu em seco. Eu só quis dizer que tem coisa mais estratégica para o senhor se preocupar do que ficar tratando gente como gente, completou o milionário, sem aumentar a voz, mas deixando claro o incômodo. Deixa eu te contar uma coisa, Marcelo. Chamou pelo nome, o que o outro não esperava. Quando eu era estagiário, ainda na faculdade, eu trabalhava num escritório onde o pessoal da limpeza entrava pela porta dos fundos. Não podia usar o mesmo elevador dos doutores. Era proibido sentar na mesma copa se tivesse alguém da equipe importante lá dentro. E sabe o que eu sentia? Vergonha.
Ele se inclinou na cadeira. Eu prometi para mim mesmo que se um dia tivesse uma empresa, ninguém ia se sentir de segunda categoria nela. O analista abriu a boca, fechou, sem resposta. Então, se alguém aqui acha que pode rir de uma senhora que acorda antes do sol para deixar esse lugar respirando, esse alguém está no lugar errado, concluiu Samuel. Porque te garanto, se amanhã o time de limpeza inteiro resolver cruzar os braços, esse andar para. Se você sair, a gente reencontra alguém com seu currículo em 2 dias. Se ela parar, tem cliente pisando em lixo. Marcelo corou. Eu entendi, doutor, não falei por mal. Samuel assentiu, mas não aliviou. Mal, às vezes, é justamente o que a gente faz quando não pensa no que está dizendo. Se ouvir mais alguém falando dela ou de qualquer outro funcionário desse jeito, pode considerar que está desrespeitando a mim também. Ficou claro? Ficou sim. Quando o rapaz saiu da sala, o dono da empresa recostou na cadeira, respirando fundo. Tinha aprendido a ser firme, mas sabia o quanto a cultura de um lugar podia adoecer se certos comentários passassem despercebidos. Do lado de fora, sem que ele percebesse, Lúcia havia ouvido uma parte daquela conversa ao passar pelo corredor com o carrinho. Não tudo, mas o suficiente. Ouviu o próprio nome, ouviu o tom de defesa na voz dele, ouviu a frase "gente como gente". Parou ali, atrás da coluna, por alguns segundos, com a mão apoiada no cabo da vassoura, sentindo algo diferente dentro do peito. Não era só gratidão, era surpresa por descobrir que, longe da presença dela, ele mantinha o mesmo respeito. Não era enfeite de ocasião, era jeito de ser. Naquela noite, quando chegou em casa, em vez de ligar a novela, Lúcia pegou um caderno velho de capa azul. Aquele mesmo onde anotava contas e lista de compras. Sentou à mesa, pegou uma caneta e, sem saber muito bem porquê, escreveu: aos 61 anos, ouvi pela primeira vez que eu sou aconchego. Ficou olhando a frase por um tempo. Como se, ao escrevê-la, quisesse garantir que ninguém pudesse tirá-la dela depois. Algumas semanas se passaram assim, feitas de detalhes. Um dia, ela teve uma crise de dor nas costas tão forte que precisou se apoiar na pia da copa para não cair. Uma funcionária jovem viu e chamou o supervisor com má vontade, como se aquilo fosse um problema extra. Samuel, ao saber, saiu da reunião no meio. Dona Lúcia, sente aqui, disse, puxando uma cadeira e mandando alguém trazer água e compressa morna. A senhora vai no médico hoje. Eu faço questão. Ela protestou, dizendo que era besteira, que ia passar. Ele insistiu, ligou pessoalmente para o plano de saúde da empresa terceirizada para garantir que ela fosse atendida. Voltou ainda mais sério. Eles estavam com o cadastro desatualizado da senhora. Explicou, irritado. Se a gente não mexe, iam deixar assim. Já pedi para regularizarem. A senhora não tá sozinha nisso aqui. Ouviu? Ela assentiu, com os olhos brilhando. Dessa vez, quando chegou em casa à noite, não escreveu no caderno. Mas encostou a testa na porta por alguns segundos, respirando fundo. Havia algo mudando, mesmo que ela não soubesse dar nome. Do outro lado da cidade, Samuel chegava em seu apartamento amplo, silencioso. Tirava o terno, afrouxava a gravata, esquentava uma comida pronta no micro-ondas. A TV ligada em jornal falava de índices, mercado, política. Comia devagar, mas a mente estava longe. Pensava na mãe, doente, nos últimos meses de vida, se preocupando mais em não dar trabalho para os filhos do que em cuidar de si mesma. Pensava em quantas Lúcias havia espalhadas pelos prédios da cidade, limpando, servindo, sumindo, e sem perceber, sorria leve ao lembrar dela reclamando da dor no joelho, fazendo piada com a idade, ajeitando a touca torta. Não sabia ainda o que aquela presença significava exatamente na sua vida.
Só sabia que, de todos os ambientes em que circulava, auditórios, restaurantes caros, salas de reunião, nenhum parecia tão verdadeiramente humano quanto a copa simples do andar 23, quando Lúcia estava lá dentro. Numa sexta-feira chuvosa, quase um mês depois daquela noite do aconchego, o destino resolveu dar outro empurrão. O prédio teve um problema elétrico parcial. O elevador social parou por alguns minutos, algumas luzes piscaram. O sistema de ar-condicionado desligou. Em poucos instantes, começou um mini caos de gente reclamando do calor, dos computadores que reiniciaram, da internet instável. Lúcia, que vinha pelo corredor com o carrinho, sentiu o cheiro forte de queimado vindo da copa. Correu para lá e viu que o micro-ondas velho, alugado junto com o equipamento da cozinha, tinha feito curto. "Ai meu Deus!" exclamou, desligando tudo da tomada e abrindo as janelas. Samuel chegou pouco depois, atraído pela confusão. "O que aconteceu?" "Esse trem aqui, senhor", explicou o rapaz da manutenção, apontando para o aparelho. "Já devia ter sido trocado faz tempo. A gente vive pedindo. Hoje resolveu morrer de vez. Os funcionários reclamavam. E agora a gente esquenta o almoço onde? Sempre essa economia boba. Empresa grande não troca nem micro-ondas." Lúcia, por reflexo, já ia dizer que dava um jeito, que dava para usar o fogão da copa do térreo, que não era nada demais. Mas antes que ela tomasse o problema para si, Samuel falou: "Pessoal, pode deixar que eu resolvo isso", disse num tom breve. E olhando para o rapaz da manutenção, "Ainda hoje esse micro-ondas sai daqui e entra um novo, decente no lugar." "Ah, mas o senhor sabe como é para aprovar isso com a administração central", começou o rapaz. Samuel colocou as mãos nos bolsos. "Eu sei sim. Por isso eu mesmo vou comprar um. Põe a conta direto no meu nome. Não é possível que um andar que fecha contrato de milhões não tenha um micro-ondas que preste para o pessoal esquentar a comida." As pessoas se entreolharam, surpresas. Uma analista cochichou: "Nossa, até que ele é humano mesmo, né?" Lúcia ouviu e sorriu por dentro. Mais tarde, quando o movimento acalmou e o cheiro de queimado sumiu, ela ficou sozinha na copa, passando um pano nos azulejos, quando Samuel entrou com uma caixa nas mãos. "Ajuda aqui, Dona Lúcia." Era o micro-ondas novo. Ele mesmo tinha descido na loja em frente ao prédio, numa atitude que deixou a recepção inteira de boca aberta. Tinha assinado, carregado com o rapaz do estacionamento, trazido até ali. "O senhor não precisava fazer isso não", ela começou. "Precisar eu não precisava", respondeu ele, abrindo a caixa. "Mas tem coisa que a gente faz porque é certo, não porque esperam que a gente faça." Sorriu. "E eu também esquento comida aqui de vez em quando, viu? Esse micro-ondas é meu aliado." Ela riu, relaxando. Enquanto instalavam o aparelho, Samuel ficou observando a copa com outro olhar. "Sabe que às vezes eu acho que passo mais tempo aqui do que na minha própria casa", confessou. "O senhor?" Você estranhou. "Uma casa daquele tamanho, daquele jeito e preferindo ficar aqui?" Deu de ombros. "Casa grande não é sinônimo de casa cheia. Às vezes é só sinônimo de eco." A frase a atingiu em cheio. Eco. Ela também conhecia bem a sensação de falar sozinha com as paredes. Sem pensar muito, perguntou: "O senhor mora sozinho, né?" "Moro", ele confirmou sem rodeios. "Minha mãe se foi há alguns anos. Nunca casei. Tive relações que não sobreviveram ao ritmo de trabalho." Deu um sorriso sem graça. "No fim do dia é só eu e a televisão discutindo quem fala mais." Ela riu compreendendo. "Aqui em casa também é assim", comentou. "Só que a televisão é que ganha sempre." Ficaram ali por um instante, partilhando o tipo de intimidade que só quem conhece o barulho do próprio vazio entende. Foi então que Samuel respirou fundo, como quem se preparasse para uma ideia que vinha sendo maturada há dias. "Dona Lúcia", começou, medindo as palavras, "eu andei pensando em uma coisa. Se eu estiver sendo inconveniente, a senhora me diz, por favor." Ela apertou o pano de prato, em alerta. "O que, senhor?" "De vez em quando,
Eu preciso receber gente em casa. Clientes mais reservados, amigos de longa data, família distante. E ele fez uma pausa. Eu não tenho jeito nenhum para isso. A casa fica fria, sem graça. Eu pensei, a senhora toparia, em alguns dias, me ajudar a deixar minha casa, menos com cara de hotel e mais com cara de lugar onde alguém mora. Ela piscou. Como assim, senhor? Não é nada demais, ele gesticulou. Coisas que a senhora faz aqui com tanta naturalidade. Organizar a cozinha, preparar um café simples, colocar a mesa, ajeitar umas plantas, essas coisas. Eu pago por fora, claro, em separado do seu trabalho aqui. Mas só se a senhora se sentir à vontade. Não quero que pareça favor, nem nada que vá atrapalhar a vida da senhora. O coração de Lúcia disparou. Trabalhar na casa do seu Samuel, no espaço particular dele, não era só sobre dinheiro. Era sobre entrar numa parte da vida de alguém que ela nunca imaginou que a convidariam a conhecer. Ao mesmo tempo, 1000 medos se levantaram de uma vez. E se falarem que eu tô me aproveitando? E se acharem que eu tô dando ideia? E se ele se arrepender? E se eu estragar alguma coisa? Ela respirou fundo. Eu nem sei o que dizer, senhor. Confessou, sincera. Eu tenho medo do povo falar. Tenho medo de parecer que eu tô me metendo onde não fui chamada. Samuel sustentou o olhar. Eu tô chamando, falou devagar. Eu sei o que os outros podem pensar, mas quem vive a minha vida sou eu. E eu confio na senhora. Eu sinto paz quando a senhora tá perto. A palavra escapou sem que ele editasse. Me desculpa se isso soa estranho, mas é a verdade. Paz, aconchego, as duas coisas se encontraram dentro dela como peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. Se a senhora quiser pensar, eu entendo, completou ele. Não precisa responder agora. Lúcia ficou alguns segundos em silêncio, sentindo o peso e a delicadeza da oferta. Depois, sem levantar muito a voz, respondeu. Eu vou pensar sim. Deu um meio sorriso tímido. Mas de cara, eu já posso dizer uma coisa. Qual? Perguntou ele. Eu não me sinto merecedora disso não. Mas, se o senhor viu alguma coisa em mim que eu mesma não vejo, eu posso pelo menos tentar enxergar também. O sorriso que surgiu no rosto de Samuel não foi de missão cumprida. Foi de alívio. Como se finalmente os dois tivessem colocado na mesa a possibilidade de algo novo. Lúcia voltou para o trabalho naquele dia com a cabeça girando. Não sabia ainda se aceitaria. Não sabia como explicar para os filhos se eles perguntassem. Não sabia o que o futuro trazia. Mas uma coisa ela sabia. Nunca mais conseguiria dizer, com a mesma certeza de antes, que não era especial. Porque, num mundo que sempre a empurrou para o canto, alguém tinha tido coragem de olhar para as bordas do quadro e dizer: é aqui que eu respiro melhor. E isso, para quem viveu uma vida inteira sendo pano de fundo, já era quase um milagre. Lúcia passou o fim de semana com a cabeça cheia. Lavava roupa pensando na casa dele. Descascava batata pensando na casa dele. Deitava na cama e via, atrás das pálpebras, um apartamento grande, silencioso, com eco, do jeito que ele tinha descrito. No domingo à tarde, abriu o caderno de capa azul de novo. Debaixo da frase que já tinha escrito, acrescentou: ele me chamou para cuidar da casa dele. Eu tenho medo, mas também tenho vontade. Olhou para aquilo como quem olha para um espelho. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, resolveu comentar com alguém. A vizinha do 302, Dona Elza, estava varrendo o corredor. Tá com a testa franzida desde cedo, Lúcia. Que houve? Perguntou, apoiando-se na vassoura. Lúcia deu um sorriso torto. Ah, é coisa de serviço, Dona Elza. Me fizeram uma proposta diferente lá. Vão te mandar embora? A outra se alarmou. Não, não é isso. E contou por alto sobre o convite de Samuel. Não falou milionário nem dono da empresa.
Só disse meu chefe, moço lá do escritório. Dona Elsa arregalou os olhos. Vixe, minha filha. Cuidado, viu? Homem, quando chama mulher pra dentro de casa, a boca do povo não perdoa. Eu sei. Suspirou Lúcia. É isso que me dá medo. Vão dizer que eu tô me aproveitando. Vão falar que eu tô querendo coisa. E você tá? Perguntou a vizinha, sem maldade, só curiosa. Lúcia corou. Eu nem sei o que eu tô querendo. Só sei que faz tempo que ninguém me chama pra perto de nada. Nem pros campos pequenos. Dona Elsa amoleceu o olhar. Eu conheço você, Lúcia. Sei da sua honra. Se ele tá te chamando pelo que presta seu trabalho, porque confia, isso também é bênção de Deus. Quem falar demais, que arrume casa pra limpar também. Deu de ombros. Mas o passo é seu. Vai no seu tempo. Só não recusa tudo da vida por medo de língua dos outros, não. As palavras ficaram ecoando enquanto Lúcia descia as escadas. No andar 23, Samuel fingiu que não estava esperando resposta, mas estava. Entre uma reunião e outra, pensava se tinha sido invasivo, se tinha colocado peso demais numa mulher que já carregava o bastante. Quando a viu na copa ajeitando as canecas, se aproximou com calma. Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, seu Samuel. Ele percebeu um brilho diferente no olhar dela. Um misto de susto e decisão. A senhora pensou no que eu falei? Ela respirou fundo. Pensei sim. A noite inteira, o fim de semana inteiro. Parecia até que eu estava estudando para a prova. Ele sorriu. E? Lúcia segurou o pano como quem segura uma mão invisível. Eu topo, disse enfim, mas com uma condição. Qualquer uma. Respondeu rápido demais e então corrigiu o tom, rindo de si mesmo. Quer dizer, vamos ver qual é primeiro. Eu só vou se for com tudo muito certinho. Ela ergueu o queixo num raro gesto de firmeza. Nada de me pagar por fora de qualquer jeito em dinheiro na mão, que depois o povo diz que eu tô tirando proveito. Se for para eu trabalhar lá, eu quero horário, dia certo, pagamento registrado, o que o senhor achar melhor. Mas eu quero poder olhar para os meus filhos, se eles perguntarem, e dizer: é trabalho sim, senhor. Trabalho honesto como sempre foi. Samuel sentiu um respeito profundo crescer ainda mais. Fechado. Respondeu quase com orgulho. Eu faço um contrato simples particular com tudo anotado. A senhora vai lá uma vez por semana, começando aos sábados, que é o dia em que a senhora já não vem ao escritório. Tudo claro. Tudo registrado. Os ombros dela relaxaram um pouco. Aí eu aceito. Ele sorriu. Então, combinado. Sábado, às 9, eu mando o carro buscar a senhora. Lúcia arregalou os olhos. Carro? Não, senhor. Eu vou de ônibus mesmo. Não vou chegar lá na minha rua de carrão, não. O povo morre de fofoca. Samuel riu baixinho. Tá bem, dona Lúcia. A senhora manda. Me manda o endereço direitinho que eu pelo menos vou saber onde fica, se precisar. Ela anotou o endereço num papel, com letra caprichada, e entregou. Ele dobrou com cuidado, guardando na carteira junto com documentos importantes. Enquanto ele se afastava, o coração dela batia num ritmo diferente. Aos 61 anos, ela tinha acabado de aceitar o convite para entrar na vida de alguém que o mundo inteiro achava inalcançável. Sábado chegou com o céu nublado. Lúcia demorou mais para escolher a roupa do que em casamento dos filhos. Queria algo simples, mas arrumado. Acabou optando por uma saia reta escura, uma blusa florida discreta e um casaquinho de tricô, que ela mesma fizera anos atrás. Olhou no espelho. Não era jovem. As marcas no rosto não se escondiam mais com nenhum truque. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não se xingou ao se ver refletida. Só ajeitou o coque, passou um batonzinho cor-de-boca e murmurou: vamos ver o que a vida tá aprontando, Lúcia. Pegou o ônibus, desceu perto do prédio dele, e por alguns instantes sentiu vontade de voltar. A portaria imponente, o hall silencioso, o elevador com espelho brilhante, tudo ali dizia: esse lugar não é pro seu tipo. Mas ela lembrou do caderno, da frase, do convite.
Eu tô chamando. Respirou fundo, deu o nome ao porteiro, subiu. Quando a porta do apartamento se abriu, Samuel apareceu sem terno. Usava uma camisa clara dobrada nos antebraços e uma calça simples, sem gravata, sem formalidade. Era quase outro homem, mais relaxado, mais humano. Dona Lúcia sorriu, abrindo espaço. Seja bem-vinda. Ela entrou devagar, olhando tudo com respeito. O apartamento era amplo, com janelas enormes que deixavam o horizonte de Belo Horizonte entrar inteiro. Tudo muito limpo, tudo aparentemente no lugar. E ainda assim, havia um vazio que se sentia no ar. É bonito, viu, senhor? Ela comentou. Mas parece sala de visita que ninguém usa. Ele riu, sem se ofender. É exatamente essa sensação que eu quero mudar. Fica à vontade para me dizer o que acha que precisa. Ela foi até a cozinha. Ali, a falta de aconchego era mais evidente. Panelas guardadas demais, pouquíssimo uso de fogão, um pote de café esquecido no canto, uma geladeira organizada como se fosse de hotel, com comidas prontas e frias. O senhor quase não cozinha, né? Constatou. Quase nunca, ele deu de ombros. Vira o café com pão, sanduíche, comida pronta. Minha mãe é que dominava a cozinha. Depois que ela se foi, esse lugar nunca mais teve cheiro de casa. Lúcia passou a mão leve sobre o balcão. Então hoje vai ter. Arregaçou as mangas e começou. Guardou pratos em lugar mais prático, trouxe a cafeteira para perto da janela, separou uma gaveta só para as coisas do café da manhã, alinhou panos de prato. Depois abriu a geladeira, fez uma lista mental e virou-se para ele. Se o senhor não se importar, eu vou na vendinha da esquina comprar umas coisas. Eu te trago a nota depois. Eu vou junto, ofereceu ele. Não precisa não. Vai parecer que eu tô indo passear com o patrão. Ela sorriu. Me deixa aí sozinha. É rapidinho. Samuel cedeu, com um aceno. Enquanto ela saía, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Expectativa para um simples dia de sábado. Pouco depois, a cozinha inteira cheirava a alho dourando na panela, cebola refogada, café recém-passado. Lúcia andava para lá e para cá com um domínio que o apartamento nunca tinha visto. Preparou arroz simples, feijão temperado, bife acebolado, salada colorida e de sobremesa, um pudim improvisado. Samuel observava da porta, como um menino curioso. A senhora tá transformando minha casa numa casa de verdade, comentou. Casa de verdade tem cheiro, respondeu ela, mexendo a panela. Tem panela fazendo barulho, tem prato sendo enxugado, tem café que acorda até lembrança. Casa muda demais, fica doente. Ele gravou aquela frase. Na hora do almoço, Lúcia quis servir e se afastar, como sempre fez na vida inteira. Eu como na cozinha mesmo, seu Samuel. O senhor se senta lá na mesa, disse. Mas ele puxou outra cadeira. Se a senhora não se importar, eu prefiro que a gente coma junto. Falou com naturalidade. Aqui, hoje, é só nós dois. E ninguém aqui é mais do que ninguém. Ela hesitou. Uma parte dela gritava. Não faz isso não, você é empregada, não é visita. Outra parte, a que escreveu no caderno, sussurrava. Senta, pelo menos uma vez. Acabou se sentando na ponta da mesa, meio sem jeito. Comeram falando de coisas simples, de como choveu forte na infância dele, de como o rio da cidade dela enchia a rua, das festas de interior, dos medos, dos cheiros que trazem lembranças. Em determinado momento, Samuel largou o garfo e respirou fundo. Eu tinha esquecido o que é comer comida de verdade sentado à mesa com alguém, confessou. Lúcia abaixou os olhos, comovida. Comida sozinha não tem gosto não, murmurou. O que tempera mesmo é companhia. Ali naquela mesa, algo silencioso se assentou entre os dois. Não era ainda declaração, não era promessa, era só um reconhecimento mútuo, de que a vida tinha sido dura com ambos, e talvez por isso os colocara frente a frente agora. Antes de continuar, deixa eu aproveitar esse momento da mesa para falar com você que está ouvindo essa história.
Se o coração já apertou em alguma parte, se você já sentiu saudade de uma comida dividida com alguém querido, se essa história está trazendo alguma lembrança boa ou difícil, deixa um like, se inscreve e manda esse vídeo para alguém que mora sozinho. Às vezes é esse tipo de narrativa que faz companhia na noite. Agora volta aqui para Lúcia e para Samuel. Os sábados se repetiram. Não toda semana. Às vezes o trabalho dele impedia. Às vezes ela tinha alguma coisa com os filhos, mas com frequência suficiente para que a casa começasse a mudar. Lúcia trouxe uma muda de planta resistente e colocou perto da janela. Essa aqui aguenta tudo: sol, vento, esquecimento. É igual a gente, brincou. Samuel comprou toalhas de mesa coloridas, a pedido dela. Casa de mãe tem toalha, justificou. De plástico, de tecido, de qualquer coisa. Mas tem. Aos poucos, fotos foram saindo das gavetas e aparecendo nas paredes. Ele com a mãe, ele criança na rua de terra, ele jovem formando em economia. Lúcia ajudava a escolher as molduras, sempre dando opinião respeitosa. Essa aqui merece ficar na sala, dizia, apontando no que ele sorria, abraçado à mãe, com um bolo simples na mesa. Quem entrar tem que ver que o senhor não nasceu aqui em cima. Não, nasceu lá embaixo e subiu. Ele acatava. No escritório, o relacionamento entre os dois continuava discreto. Nada de intimidades na frente de todo mundo. Era bom dia, boa tarde, perguntas simples, respeito. Mas quem prestasse atenção perceberia pequenos sinais. O jeito como ele fazia questão de chamá-la pelo nome. O modo como nunca deixava comentário desrespeitoso sobre funcionários passar em branco. As fofoquinhas continuavam, claro, mas acabaram perdendo força quando perceberam que não havia escândalo para alimentar. Nem fotos constrangedoras, nem cenas de novela. Era só uma mulher mais velha indo trabalhar numa casa como sempre fez. Só que dessa vez, em uma casa de cobertura. A grande prova, porém, ainda viria. Certo dia, um dos filhos de Lúcia, o do meio, apareceu de surpresa no apartamento dela num domingo de manhã. Era homem feito, com olheiras de quem também colecionava preocupações. Sentou-se no sofá, cruzou os braços e foi direto ao ponto. Mãe, estão falando por aí que a senhora está trabalhando na casa do patrão. Ela assentiu. Calma. Tô sim. Uma vez por semana. Ajudo a organizar, faço comida de vez em quando. Ele franziu a testa. Esse homem é rico, né? Muito rico. É bem de vida. E o que um homem rico desse tamanho quer com uma senhora de 61 anos dentro da casa dele, hein, mãe? Havia um tom de acusação, mas também de medo, de proteção torta. As palavras foram como bofetada. Lúcia deixou que doesse. Depois, respirou fundo. Primeiro, me respeita, disse num tom que raramente usava. Eu posso ser sua mãe. Posso ter pouco estudo, mas eu sei me cuidar. Sei muito bem quando um homem está me olhando com falta de respeito. E esse não é o caso. Ele me trata com mais dignidade do que muito pobre já me tratou. O filho se calou, surpreso com a firmeza. Ela continuou. Segundo, eu trabalho desde menina. Já limpei casa de gente que me humilhava, que deixava resto de comida no prato só para eu ver, que falava de mim como se eu fosse mobília. E eu continuei, porque precisava do dinheiro. Agora apareceu alguém que me paga direito, que pergunta se eu dormi bem, que me olha no olho. E você vem aqui me dizer que tá errado. Ele baixou os olhos. Eu só não quero que falem da senhora. Vão falar de qualquer jeito. Se eu sentar na porta de casa, vão dizer que eu sou preguiçosa. Se eu arrumar um trabalho melhor, vão dizer que tô me achando. Se eu arrumar um homem bom, vão dizer que é interesse. Ela sorriu triste. Eu cansei de viver pela boca dos outros, meu filho. Ele ficou quieto um longo tempo. Por fim, murmurou. E a senhora gosta dele? A pergunta veio carregada. Lúcia sentiu o rosto esquentar
como se ainda tivesse 20 anos. Eu gosto do jeito como ele me trata, respondeu, honesta. Eu gosto da paz que eu sinto quando tô naquela copa do escritório, quando tô na casa dele fazendo comida. Eu gosto de ver que ele não esqueceu de onde veio. Se isso é gostar dele, eu ainda tô aprendendo. O filho respirou fundo. Eu só tenho medo de ver a senhora se machucar de novo. Ela colocou a mão sobre a mão dele. Todo mundo pode se machucar, filho. Mas tem machucado que vale a pena arriscar. Eu já me machuquei tanto por gente que nem me via, que talvez esteja na hora de ver o que acontece quando alguém, pelo menos, me enxerga. Ele olhou a mãe como se a visse, ele mesmo, pela primeira vez. A senhora mudou, sabia? Comentou. Mudei não, sorriu. Acho que eu só tô aparecendo. Do lado dele, Samuel também lutava com seus próprios medos. Tinha receio de ser mal interpretado, de acharem que estava usando a posição de poder para se aproveitar de uma funcionária mais velha. Tinha medo de colocar peso demais na vida de alguém que já tinha carregado peso suficiente. Numa noite de segunda-feira, depois de um dia especialmente longo, chegou em casa com a alma esgarçada. Tinha reunião difícil, notícia de investimento que não deu certo, pressão de gente grande. Quando abriu a porta, no entanto, sentiu algo diferente. A casa não cheirava a vazio, cheirava a bolo. Lúcia, sabendo que ele terminaria tarde, tinha passado lá depois do trabalho, deixado tudo em ordem e assado um bolo simples de fubá com erva doce. Não ficou. Tinha deixado o recado num bilhete preso na geladeira. Fiz esse bolo para casa não ficar muda. Come um pedaço, nem que seja de pé, aí na cozinha. Lúcia. Ele leu o bilhete 3 vezes. Sentou à mesa, cortou um pedaço generoso, mordeu. Era um gosto que vinha diretamente da infância, da cozinha quente da mãe, da cesta de pão que passava na rua. E chorou. Chorou sozinho. Um choro silencioso, adulto, de quem segurou muita coisa há muito tempo. Não era pelo bolo. Era pelo que vinha junto. Pela sensação rara de ser cuidado sem cobrança, sem interesse, sem contrato. Naquela noite, decidiu que precisava ser honesto consigo mesmo. Não era só respeito o que sentia por Lúcia. Não era só gratidão. Era um amor que vinha de outro lugar. Um lugar que não ligava para a diferença de idade, de conta bancária, de endereço. Um amor que via nela aquilo que ele mais buscava no mundo: casa. A questão era, teria o direito de dizer isso? De trazer esse peso para a vida dela? Passou o dia sem coragem de falar. As conversas continuaram gentis, cheias de cuidado, mas havia um nervosismo novo no ar, um silêncio nas entrelinhas. Foi o destino, de novo, que resolveu dar o empurrão final. Uma tarde, Lúcia não apareceu no trabalho. Nenhum recado, nenhuma mensagem. O supervisor comentou de passagem. Achou que era gripe, problema de ônibus, qualquer coisa. Mas Samuel sentiu um aperto diferente. Tentou ligar para o número que tinha anotado numa ficha antiga. Chamou, caiu na caixa. Passou a manhã inquieto. À tarde não aguentou. Pediu que um sócio assumisse uma reunião em seu lugar. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o endereço que ela havia escrito no papel, no primeiro dia. Chegou ao bairro simples, de ruas estreitas. Crianças jogando bola na calçada. Senhoras conversando na porta. O carro moderno destoava daquele cenário. As pessoas olharam, desconfiadas. Samuel desceu, ajeitou a camisa e perguntou a uma vizinha. Boa tarde. A senhora sabe me dizer se a dona Lúcia Helena mora aqui? A mulher quase engasgou. Mora sim. Mas quem é o senhor? Sou colega de trabalho dela. Escolheu a palavra com cuidado. A vizinha apontou o andar. Terceiro, porta creme. Ela passou mal hoje cedo, viu? Alguém chamou o posto de saúde. O médico veio aí. Disse que é pressão. Mandou ela ficar de repouso. O coração dele disparou.
Subiu as escadas quase correndo. Bateu na porta, gentil, 2 vezes. Lúcia abriu devagar, de chinelo, camisola simples, o cabelo solto, sem touca, sem uniforme, sem defesas. Estava pálida, mas consciente. Quando viu quem era na porta, arregalou os olhos. Seu Samuel? Ele respirou aliviado só por vê-la de pé. Fiquei preocupado. Explicou, sem rodeios. Quando a senhora não apareceu, eu precisei vir ver como estava. Ela abriu espaço, envergonhada do tamanho da sala, da bagunça da casa de mulher de verdade que não teve tempo de esconder nada. Entra, senhor. Desculpa a bagunça. Eu não estava esperando visita. Ele entrou com cuidado, como se pisasse num lugar sagrado. A sala era pequena, mas cheia de sinais de vida. Fotos antigas na parede, panos de crochê, sofá gasto, um ventilador barulhento. Ele olhou tudo com respeito, sem o menor traço de julgamento. A senhora tá bem? Perguntou. Tô, quer dizer, mais ou menos. Ela sorriu sem graça. A pressão subiu, o médico veio, mandou eu ficar quietinha. Aí eu não fui trabalhar. Eu ia pedir o vizinho para ligar lá, mas acabei cochilando. Ele balançou a cabeça. A senhora não me deve desculpa nenhuma. Eu é que fiquei preocupado. Puxou uma cadeira, sentou de frente para ela. Posso ficar um pouco? Pode, claro, respondeu, ainda sem acreditar que aquele homem estava sentado na sala dela, ouvindo o barulho do ventilador velho. Houve um silêncio confortável por alguns segundos. Samuel olhou em volta. Então é aqui que a senhora respira quando não tá lá em cima, no andar 23. Comentou, com ternura. É aqui que eu lavo a alma do pó que trago de lá. Ela riu de leve. E é aqui que eu escrevo no meu caderno. Caderno? Ela pensou em esconder, mas acabou apontando com o queixo para o objeto em cima da mesa. Eu anoto as coisas, para não esquecer que eu existo, confessou. Ele pegou o caderno com cuidado, como quem pega algo íntimo. Olhou para ela, pedindo permissão silenciosa. Lúcia hesitou, mas assentiu. Na primeira página aberta, leu. Aos 61 anos, ouvi pela primeira vez que eu sou aconchego. A respiração de Samuel falhou um pouco. Virou mais uma folha. Havia outras frases soltas, pequenos desabafos. Nada de rancor, muito de dor, muito de surpresa por cada gesto de carinho que recebia. Fechou o caderno com delicadeza e devolveu. A senhora não faz ideia do que isso significa para mim, murmurou. Ela encarou as próprias mãos. Eu só escrevi porque não queria esquecer, disse. Na minha vida, coisa boa sempre durou pouco. Eu precisava colocar no papel para garantir. Samuel tomou fôlego. Ali, naquela sala simples, sem telefone tocando, sem gente olhando, sem nenhum símbolo de poder ao redor, ele sentiu que, se não falasse agora, se calaria para sempre. Dona Lúcia, tem uma coisa que eu tô segurando faz tempo, e eu sei que pode parecer exagero, pode assustar, pode confundir, mas eu aprendi, aos trancos e barrancos, que tem sentimento que, se a gente enterrar, apodrece a gente por dentro. Ela o olhou assustada. Que sentimento, seu Samuel? Ele ajeitou-se na cadeira, tirou os óculos, passou a mão no rosto, buscando a melhor forma. Quando eu digo que a senhora é meu aconchego, não é frase bonita. Não é frase de patrão querendo ser bacana. É verdade, começou. Eu me apaixonei pela paz que eu sinto quando a senhora entra numa sala. Me apaixonei pelo cuidado. Pelo jeito que a senhora trata o que é dos outros como se tivesse valor. Pelo jeito que a senhora me puxa de volta para a terra quando tudo à minha volta é número e concreteira. Ela engoliu em seco. Seu Samuel, o senhor tá só emocionado. Eu sou velha, eu... Não fala assim, interrompeu com carinho, mas firme. A senhora é mais velha que eu. Sim, isso para mim é riqueza. A senhora tem estrada que eu não tenho. Tem história que eu não vivi. O que eu sinto não nasceu apesar da sua idade. Nasceu também por causa dela. Silêncio.
Lúcia parecia menor na cadeira e, ao mesmo tempo, maior do que nunca. E o que o senhor está querendo dizer com isso? Sussurrou. Ele respirou fundo, como quem salta de um lugar alto, sabendo que não tem volta. Que eu não quero mais fingir que a senhora é só a moça da limpeza, só uma funcionária, só uma presença na copa. Falou. Eu quero a senhora na minha vida, como companheira. Como alguém com quem eu possa dividir silêncio, sopa, problema, riso. Eu sei que é estranho ouvir isso aos 61, de um homem que o mundo chama de milionário. Mas para mim, o que pesa não é o dinheiro, é o vazio. E a senhora preenche esse vazio de um jeito que ninguém preencheu. As lágrimas vieram aos olhos dela, dessa vez sem pedir licença. O senhor tá me pedindo o quê? Perguntou com a voz trêmula. Tô te pedindo para caminhar comigo, respondeu usando o T, pela primeira vez, deixando o senhora cair só um pouco. Sem pressa, sem conto de fadas, sem de repente. Eu não quero te tirar da tua vida, nem te transformar em outra pessoa. Eu quero caber na tua vida, e quero ver se a minha pode caber na tua, devagarinho. Sorriu sem glamour. Quero ser companhia, e quero que você seja a minha. Ela balançou a cabeça, confusa. Eu tenho medo, admitiu. Medo da maldade dos outros. Medo de não saber como se portar. Medo de entrar num lugar que não foi feito para mim. Ele inclinou o corpo um pouco para frente. Lúcia, chamou, pela primeira vez sem dona. Me olha. Ela levantou os olhos, marejados. Você passou a vida inteira se encolhendo para caber nos cantos que te deram. Agora, pela primeira vez, tem alguém te dizendo: vem ocupar o espaço que é seu também. Eu não posso prometer que o mundo não vai falar. Vai. Mas eu posso te prometer uma coisa. Ninguém vai te faltar com respeito perto de mim. Nem na minha casa, nem na minha empresa, nem na minha mesa. Ela respirou fundo, soluçando de leve. Eu não sei se sei ser isso que o senhor está pedindo. Sabe sim, ele respondeu com ternura. Você já é. Desde o dia em que eu te vi, naquela copa, cantando baixinho enquanto lavava a xícara. Desde o dia em que eu ouvi você dizendo que não era especial, e meu peito doeu como se tivessem dito isso para minha mãe. Um silêncio cheio de significado encheu a sala. Então, muito devagar, Lúcia levou a mão ao peito, como se quisesse segurar o coração no lugar. A vida inteira, começou, pausado. A vida inteira eu ouvi que eu era só isso, só aquilo. Só empregada, só dona de casa, só mulher largada, só mãe de 3, só velha. Sorriu, entre lágrimas. O senhor foi o primeiro a tirar o só. Ele sentiu os olhos encherem também. Eu não quero que você aceite nada que não faça sentido para você, disse, respeitoso. Pensa com calma. Se a resposta for não, eu vou continuar te respeitando do mesmo jeito. Vou continuar te chamando de aconchego, nem que seja só aqui dentro, para mim. Mas se no meio desse medo todo tiver um pedacinho de vontade de viver alguma coisa bonita, a gente pode começar com coisas simples. Um café sem pressa, um cinema numa sessão vazia, uma caminhada na praça num dia de domingo. Nada de te arrancar do chão, te pendurar num pedestal. Só caminhar lado a lado. Ela fechou os olhos por um momento, deixando que cada palavra pousasse. Quando abriu, havia algo diferente ali. Ainda tinha medo. Sempre teria. Mas por baixo do medo, havia também desejo de não morrer sem ter, pelo menos uma vez, escolhido algo por vontade, não por necessidade. Eu não sei ser moça de romance de novela, avisou com honestidade. Eu falo errado. Eu tenho mania de rir na hora errada. Eu tenho dor no joelho. Eu durmo cedo. Eu esqueço de responder mensagem. Ele riu aliviado. Eu também não sei ser galã de novela. Eu ronco, eu fico de mau humor sem café. Eu trabalho demais.
Eu tenho medo de falhar com quem eu amo. Os dois riram juntos, entre lágrimas. Por fim, ela estendeu a mão trêmula sobre a mesa, como quem oferece um pedaço da própria história. Então, a gente pode tentar. Devagar, como gente grande, disse. Mas eu vou precisar que o senhor tenha paciência comigo quando eu quiser me esconder. Ele segurou a mão dela com cuidado, como quem segura coisa preciosa. Eu espero você quantas vezes forem necessárias, prometeu. E, quando você esquecer quem é, eu repito. Ela apertou de leve a mão dele. Repete o quê? Ele sorriu, com os olhos cheios da água, e disse de novo, com toda certeza, que você é especial e que, no meio desse mundo barulhento, você é meu aconchego. Dessa vez, ela não discutiu. As lágrimas vieram mais soltas, lavando memórias antigas, apagando frases cruéis, abrindo espaço para novas. Naquela sala simples, entre um ventilador velho e um sofá gasto, duas solidões cansadas se reconheceram e combinaram de não andar mais sozinhas. Meses depois, se alguém entrasse no andar 23 numa tarde qualquer, veria uma cena diferente. A copa estaria mais movimentada, com uma mesa de bolo simples e café fresquinho. Alguns funcionários mais tímidos comeriam em pé, outros sentados. No centro, um pequeno cartaz escrito à mão por alguém com letra caprichada. Parabéns, Lúcia Helena, 62 anos. Samuel estaria ali, sem terno, com as mangas dobradas, abrindo um sorriso sincero. Hoje, a gente para tudo um minutinho, diria, diante dos funcionários. Porque tem gente que você só percebe o tamanho quando tenta imaginar esse lugar sem ela. E a dona Lúcia olharia para ela com carinho, agora de mãos dadas discretamente com ele. A dona Lúcia é uma dessas pessoas. Alguns, dos que já tinham falado mal, baixariam os olhos, envergonhados. Outros, mais novos, aplaudiriam com entusiasmo, sem carregar o peso do preconceito velho. Lúcia, com o vestido simples que Samuel tinha insistido em lhe dar de presente, não é luxo, é só um agrado, ficaria sem saber onde pôr as mãos, vermelha de emoção. Eu não sei falar bonito igual ele, não, diria, quando colocassem o microfone na sua mão. Mas eu sei agradecer. A Deus, primeiro, que me deu saúde para chegar até aqui. Aos meus filhos, que estão aprendendo a me olhar com outros olhos. E a esse homem aqui. Apertaria de leve a mão de Samuel, que um dia me ouviu dizer que eu não era especial, e não descansou enquanto não me convenceu do contrário. Risadas, aplausos. Se eu posso deixar um recado para quem é da minha idade, continuaria, é esse. Não joga fora seu coração, porque acharam que já passou da validade, não. Enquanto Deus deixar a gente acordar, ainda tem coisa bonita para acontecer. Nem que seja só um pão de queijo quente numa segunda-feira. Sorriria. Ou um bom dia que a gente esperou a vida inteira. Os olhos de Samuel brilhariam. Quando as luzes do andar se apagassem mais tarde, quando os computadores fossem desligados, quando cada um fosse para sua casa, 2 apartamentos da cidade teriam janelas acesas por motivos parecidos. Num deles, um homem rico guardaria o relógio caro na gaveta, colocaria uma camiseta simples e ajudaria a descascar alho na cozinha. No outro, uma mulher que passou a vida servindo colocaria pela primeira vez um par de pratos na mesa, não para patrão, não para filho, não para visita, mas para ela mesma e para o homem que escolheu caminhar ao lado dela. Porque no fim das contas, a grande virada da história não foi o fato de um milionário ter se apaixonado por uma mulher de 61 anos. A grande virada foi ela ter finalmente acreditado que merecia ser amada com respeito. E, se você chegou até aqui com o coração um pouquinho mais quente, faz um favor para você mesmo. Se inscreve, deixa seu like e guarda essa história num cantinho da memória. Para nos dias em que a voz disser "eu não sou especial",
você lembrar da Lúcia e responder com coragem: eu sou sim. E em algum lugar desse mundo, o meu aconchego também me espera. Se essa história da Lúcia falou com algum cantinho aí dentro, se em algum momento você também já pensou, eu não sou especial, então esse é o momento de cuidar de você. Antes de ir embora, deixe o seu like, porque isso mostra para o YouTube que essas histórias ainda importam. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas mulheres e homens que também vão descobrir que nunca é tarde para ser amado com respeito. E faz um favor para alguém hoje. Manda esse vídeo para uma pessoa que você ama. Uma mãe, uma tia, uma amiga que anda se sentindo apagada. Escreve aqui nos comentários: eu mereço aconchego. E me conta o que mais te tocou nessa história. A gente se encontra na próxima e até lá, não esquece, você é especial, mesmo nos dias em que o mundo tenta te convencer do contrário.